Olá, velejantes! Hoje vamos falar novamente sobre Carmilla, a Vampira de Karnstein, de Sheridan Le Fanu. No último vídeo do Darktubro falamos sobre A Morta Apaixonada, de Théophile Gautier, a história de Clarimonde, uma vampira que antecede Carmilla, a vampira de Karnstein. Então, A Morta Apaixonada de 1836 e Carmilla de 1872. Essas duas edições aqui são uma parceria da editora Clepsydra com a editora Wish, e eles resolveram trazer essas vampiras em edições de luxo em um financiamento coletivo pelo Catarse, né? Eu não cheguei a participar do financiamento na época, mas recentemente eu resolvi adquirir A Morta Apaixonada porque eu nunca tinha lido, e quando eu vi a perfeição que é essa edição, eu resolvi comprar o Carmilla também, porque é muito lindo, né? Eu também vi na casa da minha amiga antes de comprar, eu pensei, nossa, eu preciso ter as duas, né? Porque realmente elas combinam. Então, já que eu tenho as duas e eu li A Morta Apaixonada e resolvi falar da Morta Apaixonada neste Darktubro, eu também revisitei a história de Carmilla e li o que esse livro tem a mais, né? Da edição da Pandorga que eu apresentei aqui na minha antiga resenha. Então, eu não vou falar muito sobre a história de Carmilla, eu vou focar mais na edição, né, nesta edição aqui, no que ela traz a mais. Então, aqui nesta edição a gente vai ter, além de Carmilla, uma outra história, uma noveleta, digamos assim, né, do Sheridan Le Fanu, que é O Juiz Harbottle. É bem difícil de falar esse nome, bem chatinho, né? Então, Carmilla é considerada uma novela, né? Ela é maior que um conto, menor que um romance, e é mais desenvolvida, então, do que a própria Morta Apaixonada, né, como eu comentei no outro vídeo, então é considerada uma novela. E a outra história que temos aqui, O Juiz Harbottle, eu acho que, eu não sei se pode ser considerado um conto ou uma noveleta, mas, enfim, é uma outra história do autor, então, que eu não conhecia, né, eu só tinha lido Carmilla, então foi muito interessante para conhecer também. Então, falando rapidamente aqui sobre a história, né? Aqui em Carmilla a gente tem uma história narrada em primeira pessoa pela Laura, que é uma jovem que vive na Estíria, em um castelo com seu pai, uma jovem aristocrata, e ela acaba conhecendo Carmilla, né? A Carmilla acaba ficando de hóspede ali no castelo da Laura, e a Carmilla, resumidamente, né, depois de muito desenvolver ali a história, a gente vai entender que a Carmilla tá vampirizando a Laura. E elas também vivem sutilmente uma história de amor, digamos assim, porque a Laura, ela fica muito fascinada pela Carmilla. A Carmilla é muito bonita e a Carmilla aparentemente também, ela nutre algum afeto pela Laura, né, apesar de estar vampirizando ela, né, ela é muito sedutora, então a gente sempre teve na literatura vampírica muitas histórias de vampiros sedutores, que eles tentam seduzir as suas vítimas. Então não é diferente aqui, né? Aliás, essa história inspirou o Bram Stoker a escrever o Drácula, como eu já falei na primeira vez que eu falei sobre Carmilla, né? Inclusive, os dois autores são irlandeses. Então, pelo que eu vi ali, até no material extra desta edição, essa não foi a única história que inspirou o Bram Stoker. Acho que ele realmente lia bastante, né, o Sheridan Le Fanu, e ele acabou se inspirando nele para escrever outras coisas também. Um fator interessante que eu creio que eu não tenha falado da outra vez é sobre o final, bem o finalzinho, a conclusão de Carmilla. Isso não é um spoiler, é só algo que traz ali na obra que eu acho interessante comentar. É explicada a origem dos vampiros na visão do autor. Então ele fala muita coisa ali do porquê que a Carmilla teria virado uma vampira, por que surgiriam vampiros. E ele também discorre acerca da natureza desses seres.
E eu creio que tenha sido justamente esse capítulo ali, essa fala final, que serviu de base para muita coisa que veio depois sobre vampiro, porque a gente vê que muitos outros autores seguiram essa receita. Então achei bem interessante, porque ele fala inclusive sobre o vampiro, essa parte de seduzir a vítima, que ele cria uma certa afeição, que o vampiro ele pode se sentir muito atraído por alguma pessoa e ele fica meio obcecado. A gente vê aqui que a Carmila, ou Mircalla, ou Milarca, ela fica muito fascinada ali pela Laura, e a mesma coisa que acontece lá no Drácula, né, que ele cisma com a mina. Então isso é só, né, uma pontinha do que tem de semelhança ali entre Drácula e Carmila. Tem muitas outras coisas, né, a gente vê essa receita em outras histórias mais modernas também, que é bem interessante o quanto essa história influencia até hoje. Inclusive no material extra, né, nós temos o prefácio que é assinado pelo Carlos Primati. Então ele fala, né, que a Carmila não foi a primeira, mas ela é a maior de todas, a mais conhecida, que serviu de inspiração para muitos autores. E nós temos um pós-fácil assinado por ele também. Ele vai falar sobre diversas adaptações que tivemos de Carmila ao longo dos anos, para o cinema, para a TV, desenhos, músicas, diversas alusões ao nome de Carmila, ao título de Condessa de Carnstein. Então a gente vai ver isso em muitas mídias até hoje. Após esse pós-fácil, nós temos então a segunda história do livro, como comentado, que é o Juiz Harbottle. Nós temos depois apontamentos biográficos sobre o Sheridan Le Fanu, então a gente vai ver um pouquinho aqui sobre a história dele. Por fim, os agradecimentos com o nome dos colaboradores do financiamento coletivo. Essa edição, assim como A Morta Apaixonada, é ricamente ilustrada, traz o mesmo padrão gráfico, é capa dura, tem fitilho vermelho e os cortes também em vermelho. Também uma edição muito bonita, uma edição de luxo. Eu comprei essa edição direto com o sebo Clepsydra e eles me enviaram 2 marcadores de página e um livreto da coleção Raridades do Conto Gótico. Este conto é O Monge Vingativo ou O Anel Fatídico, de Isaac Kruckenden. É uma adaptação de um romance, né, que é o italiano. Então ainda não li, mas com certeza vou ler. Eles têm uma coleção de livretos desses, né, com essas raridades, e me enviaram fiquei bem feliz. Bom, em O Juiz Harbottle, então nós temos a história de um juiz cruel, impiedoso e parcial. Ele meio que fazia o que ele queria, né? Essa história ela é narrada em terceira pessoa, é uma pessoa contando para outra, né, sobre esse juiz que existiu. E esse juiz, ele é avisado que ele está sendo julgado por um tribunal secreto por condenar um homem injustamente à forca, né? Ele sentenciou um homem à morte e ele fica sabendo que ele está sendo julgado por isso, né? Porque ele realmente foi leviano quando ele condenou este homem. Então, assim como ele condenou muitos outros, né? Ele tem uma conduta bem questionável, então ele fica sabendo que ele está sendo julgado e começa a acontecer algumas coisas de cunho sobrenatural com ele não sabe muito bem o que é sonho, o que é realidade, e é bem interessante ali o desfecho. Gostei do final deste conto, noveleta, não sei como classificar, né? Mas gostei muito do final dessa história. O Sheridan Le Fanu, ele escrevia muito bem, né? Eu comentei lá no vídeo que eu fiz sobre A Morta Apaixonada que quando comparado ele com o Théophile Gautier, eu gostei mais da forma que o Théophile escreve, porque eu achei mais poética. O Sheridan escreve de uma forma mais crua, mais direta, mas eu gostei bastante do desenvolvimento das duas histórias, né? Claro, principalmente Carmila, né? Que já posso chamar de uma das minhas histórias de vampiro favoritas, mas não é de forma nenhuma uma escrita difícil, né? Pela época que foi escrito, então é muito tranquilo, é muito fluida a escrita dele, gostei bastante. Ele tem outras coisas que ele escreveu que eu gostaria de ler, né? Eu gostaria de ter acesso a isso também, porque realmente é um escritor muito importante que influenciou muitos outros. Então, é isso que eu tinha para falar sobre
esta edição, né, de Carmila, mais uma vez falando de Carmila neste canal. Achei importante trazer para cá, né, algumas considerações. E me contem nos comentários o que vocês acham, se vocês conhecem outras histórias do autor, se vocês só conhecem Carmila. Me indiquem aí outras histórias antigas de vampiros também, para eu ir atrás, né? Agora eu tô numa fase bem literatura gótica, então é um bom momento para isso. E obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!